Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de Um Copo de Red Pill. Hoje, meu grande amigo Fábio Blanco, que acho que dispensa apresentações. Todo mundo que acompanha o meu canal, acho que já está até com o saco cheio de tanto que eu falo desse cara. Porque o Fábio, na verdade, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ele é equilibrado, sensato, tudo que ele fala ou escreve, sempre eu falo assim, puta, meu, acrescenta algo, assim. Até quando a gente está conversando, brincando aqui, né? Então, seja bem-vindo, meu amigo Fábio Blanco, e muito obrigado a todos que já estão aí. Obrigado, meu amigo. Já é uma parceria, é quase uma sociedade já. Exatamente. É uma Desde muito sociedade. tempo, hein? Porque serei Sim. sempre grato à minha irmã Kátia, ao Vanderlei Perna, que fez a capa, foram as pessoas que acreditaram no meu trabalho. O primeiro a escrever sobre o meu livro foi o Fábio Blanco. O César Você publicou Kim, no seu blog A Ordem A Natural, Ordem né? Natural. A Ordem Natural. Então, logo em seguida, o César Kim entrou em contato para eu lançar uma edição mais profissional, a segunda edição, essa preta que todo mundo tem. Uhum. E o Diogo Fontana, que me convidou para fazer um lançamento, que eu nem sabia como que isso funcionava. Porque né? Então, serei sempre grato a todos vocês, que foram assim, os primeirões mesmo, né? E o Fábio também participou da Rádio Vox, que é outra que eu sempre agradeço, porque o Alex Pereira e o Christian Derosa foram as primeiras pessoas que me entrevistaram. A gente gosta de falar muito de marxismo cultural. O pessoal fala muito de marxismo cultural. E eu cheguei à conclusão que não está errado esse negócio de marxismo cultural. Por quê? Porque marxismo é cultura. Ele Filosofia. já é uma cultura, né? Ele já é uma cultura. Porque quando a gente fala marxismo cultural, não é que está errado. Assim, o termo não é errado em si. Mas quando nós falamos marxismo cultural, dá a ideia de que marxismo é uma ação política que tem um braço chamado marxismo cultural. É um braço. Parece e não até é que a isso. gente combinou, viu? Porque eu falei exatamente isso numa aula do curso. Então. Na verdade, é o contrário. Ele é uma filosofia que se transforma numa cultura, que é quase a mesma coisa, e que tem o braço político. Um braço político, um braço econômico. Né? A política que é o braço. Isso explica porque, na história do Ocidente, o comunismo sempre foi combatido. Os partidos comunistas, a maior parte do tempo, foram colocados na clandestinidade, foram proibidos, censurados. Mas por que o comunismo se manteve? Porque eles estavam combatendo só o bracinho político. Mas a cultura estava lá, crescendo, fortalecendo. Não, mas o próprio Marx tinha Darwin em alta conta, né? Em alta conta. Ele considerava o darwinismo maravilhoso. Por quê? Olha como as coisas se encaixam. O darwinismo, eu não sei ali quem influenciou quem, mas o darwinismo, ele é praticamente uma cópia, uma autenticação do pensamento dialético hegeliano, a ideia dialética. Aquela ideia de que tese, né, a contratese e o novo ser que aparece. O que o marxismo ensina? Que todo o universo é material, tudo é matéria, tudo é matéria, e qualquer elemento da existência tem dentro de si contrários em luta. Né? E dessa luta de contrários surge um novo ser mais evoluído, um novo elemento mais evoluído. Então, tese, contra-tese, e esse novo ser mais evoluído que supera a tese e a contra-tese e surge como algo novo. Isso aí é a evolução como chegou até nós. Né? A luta do mais forte lá, e aí surge um novo ser, uma evolução desse novo ser, que é uma coisa melhor, sempre melhor. E veja que bate com a ideia dialética marxista, que na verdade é Feuerbachiana e que é hegeliana. Então, assim, você não sabe quem influenciou quem, mas o que eu sei é o seguinte: as coisas vão, como a ideia marxista vai moldando, inclusive moldando como se olha a teoria evolucionista.
A teoria evolucionista, como chegou até nós, de maneira mais vulgar, é moldada pela ideia marxista, pela forma marxista. É interpretada à maneira marxista. E por isso faz tanto sucesso. Porque já que Então, e teve é a também mente de todo mundo. Eu acho que teve uma colaboração do pensamento positivista, né? Que já preparou o terreno para essa ideia de poder planejar a sociedade, né? Sim, sim. Apesar de haver exteriormente conflitos ali entre marxistas e positivistas, mas a base é a mesma. Algumas pessoas não sabem, mas Marx, a ideia marxista, Marx, ele entendia que seu papel como filósofo era ler e interpretar as leis da realidade. Por isso que eu falo, bom, a questão econômica é no final só. Mas o que Marx fez, resumidamente, interpretar as leis da realidade, segundo ele entendia, interpretou, a partir do momento que você interpreta as leis da realidade, que inclui as leis sociais, o que ele fala? Eu consigo, a partir desse momento, saber como as coisas vão acontecer. Marx, ele se apresentava quase como um profeta. Ele só não dizia que era um profeta porque ele falava que ele estava fazendo uma interpretação científica. Mas ele dizia, a sociedade vai ser assim, vai acontecer isso, vai acontecer daquele jeito. Para o marxista, o comunismo não é um resultado de um trabalho. O comunismo vai acontecer de qualquer maneira porque é uma lei da sociedade. Qual é o papel do homem nesse desenrolar até o comunismo? É só assim, ou adianta, o homem só serve para ajudar a ir mais rápido ou para atrasar. Mas que vai chegar lá, vai. A Revolução Industrial deu munição para o marxismo, para toda a ideia de planejamento. O marxismo é filhote da Revolução Industrial. Não existe marxismo sem Revolução Industrial. Não existe. Teria vingado, né? Não teria nem discurso, Alexandre. Não teria discurso. Só existe. Agora, aí é que tá. Ele era tão bom, né, para prever e ler as leis da realidade e não previu o que ia acontecer com o capitalismo. Porque ali o capitalismo... Intervalo, o Júlio está mandando um comentário aqui, ó. O pai do Cris. Quando você ler os comentários, estarei lá. É isso aí, Júlio. Legal. Desculpa, Fábio. Não. É que eu vejo esse cara em todo lugar. Primeira vez que eu vejo ele aqui no meu canal. E ali o capitalismo ele teve a mudança quando virou um capitalismo de consumidores, para consumidores. Naquele tempo de Marx ainda não era. Quem ganhava muito dinheiro era quem investia em coisas que, por exemplo, o Estado, né, colocava ali o dinheiro, né, ferrovias, por exemplo, tal. Era o que hoje tem parceria público-privada. Isso. E era mais ou menos isso. Era o pessoal ganhava dinheiro. Já começava a existir as fábricas de manufatura e tal, mas ainda não existia, o consumidor ainda não estava ali alimentado. Quando começa o consumidor a determinar para os capitalistas, né, os donos de empresa, o que deve ser fabricado, o que não deve, aí o capitalismo começa a mudar. Aí o capitalismo começa a se alimentar os próprios consumidores, alimentar os próprios trabalhadores, que são os consumidores, e aí começa a haver a mudança que Marx não previu. E aí muda tudo. Então, toda aquela ideia, só que na época de Marx, eu até entendo, ele olhava assim, pô, esse capitalismo que eu estou vendo aqui, essa forma de distribuição de trabalho, isso não vai estourar. Isso era muito claro. Então, objetivo, se você me perguntou do objetivo, o objetivo era ali, ó, fim do capitalismo. Esse capitalismo aqui vai acabar, vai dar lugar a um novo sistema. Até aí, beleza. O resto, para mim, é só divagação dele. Não vejo muito.